Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o setor bancário, dar sequência também nas carteiras recomendadas de dividendos e falar de uma aposta do Luiz Barsi, uma ação que vale centavos, tem grande potencial, mas acabou de tomar um enquadro e vai precisar se adequar. Bom, então direto ao ponto, começar a falar dos bancos. O setor financeiro, ele já iniciou a semana com a queda muito forte. Ontem, por exemplo, o Banco do Brasil fechou com a queda de mais de 3% e dentro do setor principalmente agora em 2026, eu tenho muito comigo que vai voltar a aparecer novas oportunidades, novas e boas oportunidades. Então todo o setor ele subiu no último ano, mas ainda assim as ações do setor financeiro elas são negociadas hoje abaixo do PL da média histórica, tá? Então a gente vai passar aqui agora pelo relatório do Goldman Sachs que saiu hoje, onde ele traz as principais preferências do setor e aquele que mais vai enfrentar dificuldades em 2026. Então, de maneira geral, eles preveem que a Selic ela vai seguir num patamar muito alto, mas que ainda assim o setor tende a permanecer estável. O crescimento da carteira de crédito, então a expansão na concessão, ela deve saltar aqui 9,5%. É um crescimento menor do que 2025, só que ainda assim quase 10% de crescimento na carteira de crédito geral é algo positivo. E a qualidade ela deve ter uma leve piora, mas ainda assim se manter estabilizada. Então a gente já começa falando do Banco do Brasil, a recomendação é neutra, que é equivalente à manutenção, o preço-alvo é de R$ 22,00, então com base na cotação atual, o potencial de ganho dele ele é praticamente nulo, não existe. Eles trazem a questão da inadimplência rural. A gente viu nos últimos vídeos, no relatório do Banco Central, que o setor atingiu o maior recorde histórico com inadimplência acima de 6,5%. E não só ele, o BTG ele também soltou na segunda-feira um novo relatório muito completo sobre o banco. Eu comentei até nos stories lá no grupo do Instagram. Ontem também saiu um vídeo para vocês, tá? Falando sobre recuperação, dividendos e do momento atual do banco. Então fica aqui o primeiro convite para que você faça parte da comunidade, tenha acesso a todos os vídeos, todos os movimentos, a estratégia e o gerenciamento de risco em cima de centenas de empresas da Bolsa. E o Banco do Brasil, que hoje tem um PL de quase 10 vezes o lucro, quando o investidor ele projeta o resultado daqui para frente, a situação começa a melhorar. 2025 foi um ano muito ruim, ele teve uma queda de 51% no lucro. Para 2026, tem expectativa de crescimento de 35% no resultado. Tem um ROI estimado de 12,9%, ainda é muito baixo, mas ainda assim é uma recuperação boa comparado com essa rentabilidade de 8% até 9% que ele entregou no último balanço. E isso traz a precificação, traz um múltiplo PL de 5,1 vezes e o preço sobre o valor patrimonial de 0,7. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conta contrária para poder entender qual que é a expectativa do Goldman Sachs de lucro agora para 2026. Então, o banco está cotado hoje a R$ 21,00 por ação, tem um valor de mercado de 121 bilhões, com base naquele PL projetado de 5,1 vezes. Isso traz um lucro agora para 2026 de quase 24 bilhões. Então, talvez seja uma expectativa um pouco mais positiva, mas o banco ainda assim ele deve melhorar a lucratividade agora. E quando compara esse PL de 5 vezes o lucro com a média histórica do banco, que é de 6,7, quase 7 vezes o lucro, olhando para frente, o Banco do Brasil ele pede paciência, mas ele começa sim a mostrar sinais positivos. Bom, o próximo agora ele é o Bradesco, que também tem recomendação neutra, então de manutenção, e eles trazem que o Bradesco ele pode se beneficiar daquela questão da isenção do imposto de renda. Então o Bradesco ele é exposto a essa faixa da população muito mais do que o Itaú e Santander, por exemplo. E eles esperam que a carteira de crédito ela cresça em apenas um dígito, que a qualidade dos ativos ela permaneça controlada e de que a inadimplência acima de 90 dias ela fica estável, próxima a 4%. Então o Bradesco nos últimos meses ele não teve grandes alterações, subiu muito lá no começo de 2025, mas ainda paga um bom provento. O PVP está abaixo da média histórica, o PL também abaixo da média histórica, e tem um vídeo recente também agora, de domingo, se eu não me engano, tratando sobre essa questão de precificação, fazendo contas e falando da possibilidade de bonificação em 2026. Já o Itaú ele é a escolha principal do banco para o setor bancário.
A recomendação é de compra, uma projeção de ROI na casa de 26%. Aqui no comentário rápido, eles estão muito otimistas, porque a melhor operação do banco é a Operação Brasil, e ela tem um ROI na casa de 24%. Esperar uma rentabilidade sobre o patrimônio em cima de todas as operações na casa de 26% é falar que o Itaú ele vai ter uma das melhores rentabilidades da história. O preço-alvo é de R$ 46, o que implica num potencial de 15%. Então, o Itaú, assim como o Bradesco, ele não deve ter grandes alterações do que foram os últimos resultados. Ele continua sendo o melhor pagador de dividendos de todo o setor bancário e deve crescer também no resultado do quarto trimestre. De maneira geral, resumindo, as recomendações por setor são: Banco do Brasil, recomendação neutra; Bradesco, também recomendação neutra; Santander é o único que tem recomendação de venda, e as escolhas do banco, elas são Itaú, que tem recomendação de compra, o Banco Inter com recomendação de compra e o preço-alvo de $11, o Nubank também tem recomendação de compra e o BTG fecha a lista das principais escolhas. Bom, além disso, a gente vai dar sequência àquela série de estudos de carteira de dividendos, onde a gente vai olhar para 10 ações que o Safra trouxe com rendimento de até 15% para o investidor. A primeira delas é a JBS, que tem um dividend yield de 6,6%, mas que tem um potencial de valorização de quase 60% na ação. Ela, num comentário rápido, é mais uma empresa que deixou a nossa bolsa, foi ser negociada lá fora e hoje o acesso ou é ação em dólares ou também é através de BDR. Além disso, na questão de dividendos, vale um cuidado um pouco maior porque ela é bem volátil. A JBS ela sempre teve um comportamento muito cíclico e a previsibilidade desse pagamento ela é muito baixa para o investidor. A BB Seguridade ela já faz um pouco mais de sentido. O Safra tem um preço-alvo de R$ 47 por ação, o que traz um potencial de 30% na cotação. Então, num outro comentário, não é todo o mercado que está pessimista com ela. O preço-alvo de quase R$ 50 com um dividendo de 12%, ele traz uma visão muito positiva para quem pensa em investir na companhia. Além disso, o último vídeo do canal ele foi dedicado em cima da empresa, então é um vídeo bem completo, uma série de contas saindo daqui, vale a pena assistir e estudar. A gente calculou todos os cenários, o cenário base, o cenário positivo e até o pior cenário possível no caso da BB Seguridade. Ela também tem agora, no dia 9 de fevereiro, a divulgação de resultados e que vem junto com isso a Datacom e a data de pagamento daquele bom dividendo de quase R$ 2,50 por ação que ela anunciou no final do ano passado. O próximo da lista é o Itaú, com potencial de 25% e o dividendo esperado de quase 10% para esse ano. O Bradesco, com potencial de 32% e o dividend yield de 9% para esse ano. A Petrobras também, que tem um potencial de 40%, um dividendo esperado é de 15% para 2026. A Vale, ela entra nessa lista por causa da questão do dividendo, o pagamento de 8%, mas na questão preço, de acordo com o Safra, ela não tem muita margem. A Gerdau, eles esperam um pagamento de 4%. A CPFL, que acabou de ser rebaixada hoje também, ontem na verdade, por outra casa, eles não veem potencial. Esperam inclusive uma queda na cotação de 20%, mas um bom pagamento de quase 9%. A Vivo Telefônica, que sempre foi uma boa pagadora, eles esperam um dividendo de quase 8%. Aqui no comentáriozinho rápido, a gente falou recentemente sobre ela no Instagram, e apesar de historicamente ela ser uma ótima empresa para quem busca renda, nos últimos 3 anos ela mudou um pouco a política, reduziu um pouco o pagamento, já são 3 anos consecutivos com a baixa remuneração para o investidor. Então toda essa investigação ela é baseada numa especulação de melhora e não o pagamento da empresa. E fecha a lista aqui a Copel, outra empresa do setor elétrico, com dividendo esperado de 8%. Bom, e para a gente fechar, falar de uma ação que é uma das apostas preferidas do Barsi, a Paranapanema, ela é uma small cap, uma empresa muito fora do radar, que tem um potencial por conta do nicho, aquilo que ela está ligada, que é a questão do cobre, um metal de transição que já valorizou muito nesse ano, só que a gente vai falar também de uma série de dificuldades que a empresa tem enfrentado. Então, tem a questão da dívida, uma série de emissões que ela tem feito recentemente. Além disso, ela homologou e fez mais um aumento de capital e tem a questão também do próprio preço da cotação. Aqui na B3, toda ação que é negociada abaixo de R$ 1 por ação, o mercado chama de penny stock. Isso aqui no Brasil, lá fora ou em qualquer outra bolsa do mundo, ela é negociada hoje a 67 centavos por ação.
Esse preço muito baixo, ele geralmente ele traz uma alta volatilidade. Então, nos últimos dias ela caiu muito forte. Ontem, por exemplo, ela chegou a subir 7%. Então, são altas e baixas muito fortes, o que combinado com a liquidez reduzida, isso aqui vira um prato cheio, não só para especulação, mas para manipulação em cima de ações desse tipo. A questão é, por ela estar abaixo de R$ 1, ela precisa se adequar. A B3 ela se adequou a empresa por meio de um comunicado oficial. A Paranapanema trouxe que ela está avaliando toda a possibilidade, que ela tem data e essa regularização ela deve acontecer até o dia 2 de julho desse ano. Então, no prazo aí de mais ou menos 6 meses, ela precisa resolver ou a cotação sobe por qualquer que seja o motivo, especulação ou com base fundamental, ou ela vai se utilizar de um mecanismo mais conhecido, que é o grupamento de ações. Então, o que a empresa faz? Ela pega essas ações que são negociadas a 60 centavos e grupa elas, por exemplo, numa proporção de 10 para 1. Então, ela vai pegar 10 ações de 60 centavos, vai transformar isso em apenas uma ação. Então, a quantidade de ações em circulação ela vai cair por 10 vezes e o valor da cotação ele vai subir 10 vezes. Ela sai de 60 centavos para R$ 6 por ação e isso não altera em nada. Historicamente, toda empresa em dificuldade ela faz isso e o resultado, contanto que ele não mude do lado de dentro, o operacional da empresa, ela tende a permanecer negativo. Então, eu trouxe aqui alguns casos, a IRB, por exemplo, que custa hoje R$ 51, só que nominalmente a cotação já passou de mais de 1.000, ela nunca foi negociada a preços tão altos assim, mas isso é resultado de grupamentos, Americanas também, que já se desvalorizou 99,97%, então imagina quanta gente não perdeu dinheiro com a empresa, ela passou por vários processos, vários grupamentos ao longo do caminho por conta da cotação ter o valor extremamente alto. Eu trouxe a Oi aqui também, por exemplo, que inclusive acabou, ela deixou de existir, deixou de ser negociada, estava cotada a 16 centavos por ação, uma queda de quase 100%, só que ela já chegou a ser negociada com base em vários grupamentos ao longo do caminho, a mais de R$ 50 por ação. Então, geralmente, quando a empresa está mal, ela grupou a cotação, ela vai seguir caindo, isso não altera em nada o fundamento da empresa, é apenas uma jogada para alterar o valor da cotação. Um outro ponto é que a Paranapanema ela ainda não divulgou sequer o resultado do terceiro trimestre, que começou lá em outubro do ano passado. Ela já fez 2 adiamentos. Esses dados eles são do segundo trimestre, então ela trouxe uma melhora na questão de venda, na questão da receita e na questão da margem EBITDA. Um outro ponto positivo também que joga a favor dela é a questão do cobre, que subiu muito no ano passado e começou 2026 também com a forte alta. Só que mesmo com tudo isso, uma leva melhora no segundo trimestre com a commodity, que ela é mais ligada saltando muito forte, ela não consegue traduzir isso em números. Então ela traz prejuízos há vários anos seguidos, desde 2020, por exemplo. Ela nunca trouxe um ano no positivo, olhando aqui de maneira trimestral, são vários trimestres no vermelho, e o que mais chama atenção é que a receita, que já foi de 1,5 bilhão, ela só cai para casa de 100, 200 milhões agora. Então ela vem de uma trajetória muito negativa, que faz com que ela não tenha nenhum lucro, que ela não pague nenhum dividend yield para o investidor e a cotação ela só cai ao longo do tempo. A Paranapanema ela já desvalorizou 96%. Então, quem investiu nela lá atrás já perdeu praticamente tudo daquele patrimônio que foi alocado. E aí entra a principal diferença do investidor como o Barsi para o investidor comum, que às vezes ele vê esse investimento de um mega investidor e sai correndo para aportar, sem fazer gerenciamento de risco e acredita que com ela 68 centavos, ela tem o potencial, 73 agora, né? Tem o potencial para ela voltar acima de R$ 30. O investidor ele vai buscar a tacada da sorte, o que vai totalmente contra da ideia de investimento de empresas assim. Então, o primeiro passo, fazer investimento de risco e classificar Paranapanema como uma aposta. Empresa de alto risco, elas automaticamente vão exigir um capital bem menor. Então, o valor que vai ser aportado ele é muito pequeno. No caso do Barsi, por exemplo, muita gente não entende. Na última vez que foi divulgado, ele tinha 4 bilhões em patrimônio. Só que ele aportou muito pouco, ele aportou alguns milhões. Então, caso ela valorize, ele ganha dinheiro. Caso ela desapareça, isso não vai fazer diferença alguma na carteira e no futuro dele. Provavelmente, só aquilo que ele recebe de dividendo já vai suprir ou já vai repor
todo esse capital investido. Então, o primeiro passo para fazer um investimento é classificar ela como uma aposta, é estabelecer nota, estabelecer qualidade e ver todo o risco envolvido e não só a parte positiva. Ela tem muito potencial, tem um preço muito baixo, está envolvida no setor que é extremamente positivo, só que tem que levar em conta também que tudo aquilo que foi investido nela pode continuar desvalorizando, porque uma ação que já caiu 95%, a partir do momento que você investir, ela ainda pode cair mais um pouco, mais outros 95%. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário se vocês gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas que a gente estudou. Se ainda não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela para estudar um pouco mais ao longo de 2026. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.